Olá, tudo bem, meus queridos alunos do 8º ano? Hoje, então, a gente inicia mais uma videoaula de arte e essa videoaula de hoje é especial porque a gente vai fazer uma revisão, então, de todo o conteúdo que nós vimos até agora, que nós trabalhamos desde o início do bimestre, para que vocês possam, dessa forma, então, desenvolver a atividade que eu encaminhei para vocês hoje na nossa live, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma voltada lá no tempo e a gente começa então esse bimestre falando sobre o fascínio, que é a temática dos elementos celestes, a lua, o céu, eles exercem sobre os artistas. Então, a gente percebeu que existem muitos artistas, tanto da área da música, quanto da área das artes visuais, que se inspiram, então, nesses elementos, como a lua, o sol, as estrelas, enfim, para produzir seus conteúdos, seus trabalhos artísticos. E aí, pessoal, tendo em vista, então, que muitos artistas se apropriam, então, desses elementos para produzir seus trabalhos, a gente foi lá no início da história do cinema, e a gente conheceu lá no comecinho da nossa apostila uma obra que foi desenvolvida em 1902, chamada Viagem à Lua, por Georges Méliès. Georges Méliès foi uma figura muito importante, porque ele contribuiu de maneira muito interessante para o cinema e para todas as tecnologias que foram se desenvolvendo hoje no que dizem respeito a filmagens, né? Então, a gente pode dizer que o Georges Méliès foi o pai aí da ficção científica. Então, nós aprendemos que existem várias maneiras de você produzir um vídeo e nesse vídeo especificamente, nessa obra especificamente, A Viagem ao Mundo da Lua, Georges Méliès ele faz uma interpretação do que seria a chegada do homem à Lua de uma maneira muito, como que eu poderia dizer, criativa. Porque até então o homem nunca tinha tido acesso à Lua, né, ao solo lunar. Então, todas as suposições que o Georges Méliès faz ali no filme dele são criadas através do senso dele, do que seria, né, esse universo aí, lunático, no caso. E aí, lá em 1969 apenas, que Neil Armstrong ele vai pisar na Lua definitivamente, lá colocar a bandeirinha dos Estados Unidos, e aí o homem efetivamente vai saber como que é esse espaço, né? Como que funciona esse lugar, qual é a estética desse ambiente. Então o Georges Méliès ele traz um olhar muito criativo, também muito verdadeiro, né? Depois a gente vai ver que muito do que ele apresentou ali está dentro do nosso senso comum, né? Dentro do que a gente imagina que seria realmente. Então, o Georges Méliès foi uma importante figura, porque ele trouxe a técnica do stop motion, que é uma técnica utilizada até hoje. Então, ele traz desenvolvimentos ali na parte da filmagem e que vão se desdobrando conforme a tecnologia vai se consolidando, e aí os filmes vão evoluindo e as ficções científicas vão se tornando mais interessantes, mais cheias de efeitos. Então a gente conheceu um pouquinho da história do cinema sobre esse artista que foi tão importante para essa linguagem da arte que é o cinema, ok? Passado isso, nós demos uma olhada em obras de artistas que também trabalhavam com essa temática, como Van Gogh, lá com A Noite Estrelada, entre outras obras dele, em que ele também representa lá as estrelas, o céu, né, esse universo do nosso espaço sideral e cósmico, né? E aí a gente chega então lá no fim do século XIX, na França,
E nós vamos então conhecer um pouquinho mais sobre o movimento impressionista. Movimento esse que tem seu nome dado através de uma pintura chamada Impressão Sol Nascente, feita por Claude Monet, lá em 1872. Então, Claude Monet faz essa pintura em 1872, em que ele representa um pôr do sol, né? A gente vê uma paisagem e um pôr do sol bem alaranjado. Então, essa pintura ele fez quando ele estava lá, sentadinho na janela de um hotel, e ele começa, então, a observar a paisagem que está no seu entorno, e ele representa, então, utilizando duas cores complementares, que são o azul e o vermelho. E aí a natureza, ela se encarrega de nos mostrar o quanto as cores complementares, elas funcionam quando estão juntas. Se vocês observarem o céu aí no entardecer, vocês vão ver com certeza essas cores aí. Aí a gente entende, então, que as cores complementares, elas são definidas através de um círculo cromático, e são cores que estão opostas dentro desse círculo cromático. Temos também as cores primárias, as secundárias, né? E aí a gente vai então entrar nesse mundo, nesse universo dos impressionistas. Os impressionistas, eles vêm em um momento, né, em que a arte ela tá se reinventando. Então eles trazem um novo olhar para as pinturas. Muitos desses artistas foram recusados em salões de arte. E aí então eles pegam e eles resolvem criar o próprio salão deles de arte, o Salão dos Recusados. Então a crítica vai em cima desses artistas, né, por conta desse trabalho deles que é caracteristicamente desprovido de contornos. O intuito dos impressionistas era a captação da luz natural, né? Então a gente conhece lá aquele trabalho do Monet, em que ele representa a Catedral de Rouen em diversos horários diferentes, e a gente percebe daí como a coloração dessa paisagem ela se modifica conforme o horário do dia. E aí então para esses artistas a importância maior na pintura estava não tão somente em contar uma história, retratar uma figura, mas sim na captação da luz natural. Então eles tinham uma importância muito grande com a cor. A cor era muito importante para eles, né? E aí então conhecemos como nasce o impressionismo, né? E assim como o Renoir, nós temos artistas como Degas, que também foram muito importantes, ambos com linguagens diferentes, mas dentro das características do impressionismo abstrato. Então, enquanto Degas gostava de pintar lá suas bailarinas, o Renoir e o Claude Monet, eles gostavam de pintar cenas cotidianas, cenas externas, paisagens, enfim. Então, características impressionistas. Nós temos obras que retratavam o cotidiano da época, como eu acabei de falar, em áreas urbanas ou no campo. Em vez de temas históricos, como eu acabei de dizer, figuras importantes, como lá no Renascimento, eles optavam por essas pinturas mais, como que eu posso dizer, mais com essa temática mais cotidiana. Muitas eram produzidas ao ar livre, nem todos os impressionistas pintavam ao ar livre, mas a maioria deles sim, por conta dessa questão da captação da luminosidade do sol. As figuras, elas não tinham um contorno nítido, então essa é uma característica, e elas poderiam ser visualizadas mais facilmente se observadas à distância. Então, geralmente, quando a gente observa uma obra impressionista de perto, a gente acaba vendo muitos borrões, muitas pinceladas. E aí, quando a gente se afasta desse objeto, né, a gente consegue enxergar logo um desenho formado, então, por essas pinceladas. Então, pessoal, isso foi um pouquinho da história do impressionismo que a gente viu. Descobrimos também que nesse período as tintas começaram a ser fabricadas, então vejam como a tecnologia, a indústria, ela vai se formalizando, e aí a arte ela vai acompanhando tudo isso, né?
Conhecemos um pouquinho do trabalho do Igor Marota e da Ceci Soloágua, que são VJs, são pessoas que daí trabalham com arte digital, né? Então eles projetam em espaços arquitetônicos imagens, e aí a gente descobre então o grafite digital, né? Uma forma contemporânea, uma linguagem contemporânea de arte, né? Então vejam que aí a tecnologia ela já está mais inserida ainda no meio artístico, né? Os artistas estão tendo mais recursos tecnológicos para produzir os seus trabalhos. E aí, pessoal, a gente conhece então um pouquinho do filme A Odisseia no Espaço, que também foi um filme feito por Stanley Kubrick, um grande cineasta, importantíssimo, que desenvolve então um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi lançado lá em 1968, então vejam que nesse período ainda também o homem não tinha tido contato com a Lua. Então o Kubrick ele faz um filme muito, muito à frente do seu tempo, né? Utilizando então a ficção científica e um olhar então a respeito dessa transição que o homem faz entre a pré-história e a tecnologia, né, de uma maneira muito interessante. Então é um filme legal que eu deixei lá para vocês assistirem também. A gente viu uma parte juntos, né? E aí, pessoal, a gente começa a falar sobre tecnologias high-tech e tecnologias low-tech. E de que maneira essas tecnologias elas interferem nas criações artísticas, hoje, contemporaneamente falando, né? A gente já percebe que muito se evoluiu. A gente falou um pouquinho sobre a sonda solar, o Voyage, que foi jogado no espaço lá com alguns materiais artísticos para que os nossos amigos extraterrestres tivessem acesso então à nossa linguagem, aos trabalhos que nós produzimos aqui. Então é uma tentativa aí dos astronautas da NASA conseguir ter contato aí com esses seres, se é que eles existem realmente. Então vejam que a arte ela foi viajando até lá em cima. A princípio, então, ela simplesmente se inspirava nesses corpos celestes. E aí chega um momento, então, que o homem decide enviar o nosso trabalho artístico através da tecnologia, né? E aí, pessoal, a gente começa então a conhecer um pouquinho mais sobre como surgem os museus, né? E de que forma também esses museus eles vão acompanhando a tecnologia. Então aí lá na página 25 da apostila de vocês têm algumas imagens lá do que seriam os primeiros espaços expositivos, né? Em que amigos se reuniam apenas e tão somente para demonstrar as peças que eles tinham interessantes. E aí isso vai se desenvolvendo, vai se formalizando, os salões de arte passam a se tornar mais comuns, passam a também divulgar artistas de diversas linguagens, não somente os artistas de linguagens mais clássicas, como nós vimos anteriormente. E aí a arte ela passa então a ser um ofício importante, que tem toda uma institucionalidade envolvida. E aí a gente vê que os museus eles vão se desenvolvendo e vão mudando a forma como eles apresentam os seus trabalhos. Então antigamente a gente sabe que o que separava uma pintura da outra era apenas a moldura que nela estava. E hoje a gente sabe que não, que existe um curador que tem um papel importante de selecionar esses trabalhos, de ver qual deles tem um diálogo entre si, ficam interessantes dentro de qual sala, se essa sala ela deve ser branca, se ela deve ser colorida, enfim. É uma figura que hoje é muito importante para selecionar essas obras, então, e aí a gente percebe como foi mudando a forma como a gente apresenta as obras de arte. Vimos também que, com o avanço da tecnologia, hoje é possível a gente visitar um museu
de maneira online, então é possível que você faça uma visita a um museu sem necessariamente estar naquela cidade, naquele país, naquele momento. Então, através do computador e da tecnologia, hoje é possível que a gente visite museus na França, em diversos locais. Então, gente, resumindo, nós conhecemos um pouquinho sobre a história do cinema, sobre o movimento impressionista e sobre os avanços tecnológicos e como a arte ela vai encarando isso e como ela vai absorvendo e utilizando ferramentas artísticas para se desenvolver. E por fim, nós conhecemos um pouquinho da história dos museus, como eles nascem e de que maneira que eles também vão acompanhando esse desenvolvimento tecnológico. Então, esse bimestre todo serviu para a gente falar um pouquinho sobre a tecnologia e a arte e de que maneira que elas trabalham juntas, certo? Então, pessoal, para a atividade avaliativa de vocês, o mapa mental de vocês vão desenvolver um mapa mental falando sobre os assuntos que nós trabalhamos aqui nessa aula, dando ênfase principalmente ao movimento impressionista. Então, vocês podem escolher vida e obra de um artista, podem fazer um mapa que fale especificamente sobre esse movimento artístico, trabalhem com ilustrações, com figuras, com símbolos, com imagens, com cores, caprichem, sejam criativos e eu aguardo então os trabalhos de vocês. Até a próxima aula, um grande beijo a todos e tchau, tchau!